Olá, hoje nós vamos falar de uma fase muito complexa na vida de qualquer ser humano, talvez uma fase muito peculiar, que é a adolescência. Por que adolescentes têm tanta desmotivação para estudar? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Mas antes, bem-vindo ao Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula, trabalhando com adolescentes, inclusive. E o que eu percebi, além dos estudos científicos também comprovam, é que todos os alunos que têm um acompanhamento mais perto dos pais, da família, têm um desempenho melhor na escola, certo? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. A adolescência é uma fase... Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, seria melhor ter aí uma profissional da área de psicologia, da área de saúde, mas assim, meus estudos como leiga, e isso todo mundo sabe que é uma fase de muitas mudanças, né? Tem mudanças hormonais, mudanças fisiológicas, mudanças no corpo, na mente, enfim, são muitas mudanças e às vezes o adolescente não consegue processar tudo isso, né? É uma coisa muito complexa para ele processar. E às vezes é muito incompreendido, tanto aquela coisa do aborrecente, né? Então, é uma coisa tão chata você falar isso, porque todo mundo já passou por isso. E é uma fase, assim, muito, digamos assim, complicada. Ele vai lidando com certas coisas que ele nunca lidou na vida. E tudo é muito novo. E tudo acaba sendo muito desmotivador, certo? Então, porque isso tem a ver, naturalmente, com essa perda de interesse nos estudos. Por quê? Primeiramente, quando a gente é criança, os nossos pais são soberanos nas nossas vidas. Nossos pais ou cuidadores, então eles são, assim, as pessoas mais importantes. Conforme a adolescência vai chegando, os pais perdem essa importância. Então amigos ganham uma importância melhor, o grupo de amigos, às vezes um músico, alguém que ele admira, pode ser algum influencer, pode ser alguém... adolescente não é muito de assistir televisão, mas pode ser alguém na televisão, pode ser alguém na música, pode ser alguém no cinema, alguma série que ele tá assistindo. Então eles começam a ter mais importância, né? E aí os pais vão diminuindo também essa importância. Muitos pais não lidam, não sabem lidar com isso. Então isso também é uma coisa que dá aquele certo ruído, aquele certo conflito. Então isso também é um porém, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. O que acontece também com esses adolescentes é que eles começam a questionar mais. Crianças aceitam muitas coisas sem questionar, né? Então crianças vão lá, faz lição. Isso também justifica que muitas famílias que acompanhavam de perto a vida dos adolescentes, mesmo assim os adolescentes ainda perdem o interesse. Então ele vê aquele negócio, pra que eu tô estudando isso? Isso não vai me levar a nada. Isso não é o que eu gosto. Isso não tem a ver com o que eu quero fazer, sei lá, na faculdade, com o que eu quero trabalhar. Então tem uma porção de coisas aí que estão relacionadas a esse porém também. Então ele se torna mais questionador, é da própria fase. Isso acontece com todo mundo, tá? Esse também é um porém. Outra coisa também que acontece na adolescência, além dessa perda aí, né, outras pessoas têm importância na vida, são as próprias mudanças, né, da fase, são as próprias coisas que acontecem, que ele não consegue processar e ele fica meio perdido, né? Então, como é que a gente pode fazer para poder ajudar, para poder trazer esse adolescente de volta? Lembrando que tem dois tipos de adolescente. Aquele que sempre a família terceirizou a vida escolar para a escola desde criança, e aquele que tinha um auxílio maior dos pais, porém eles foram crescendo e os pais foram vendo que não precisava mais, e aí eles foram deixando de lado. Uma coisa que é importante a gente saber falar, claro que com o tempo, conforme eles vão crescendo, eles vão ganhando autonomia. Porém, a supervisão deve existir sempre. Estamos falando de pessoas que são menores de idade, tá? São menores de idade, ainda não têm maturidade para lidar com certas questões, então eles precisam ser supervisionados, mesmo que tenham mais autonomia. Lá no programa de After School a gente explica tudo sobre isso, tem um módulo só sobre adolescência, como eles vão crescendo e como fazer essa motivação. Então é algo que você precisa ficar de olho mesmo, tá? Mesmo que
que as coisas, mesmo que ele vá crescendo e mesmo que ele aparente, inclusive, ser super responsável, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que você precisa saber lidar, você precisa saber o que acontece na escola, o que ele está aprendendo, com quem que ele está se relacionando lá, quem são os amigos dele da escola, quem é o melhor amigo dele da escola, quem é o melhor amigo dele no geral. Se você não sabe, você precisa saber. Quem são os professores? O que que ele está aprendendo? Como é esse relacionamento? Há algum conflito? Alguma dificuldade? Algum ponto forte? Algum ponto fraco? Você precisa saber. Então, isso também são coisas que você precisa saber. E outra, como eles dão mais importância aos amigos e a outras pessoas de fora, quem são esses amigos? Esses amigos têm também apoio da família? Porque se os amigos não têm, e eles não são acostumados a estudar para prova, fazer lição, a vida deles escolar é uma bagunça, a do seu filho também vai ser. Por quê? Porque o adolescente, ele precisa ser igual a todo mundo. Ele procura essa uniformização, sabe? Ele procura ser igual a todo mundo, né? Ele não procura ser único e diferente. E isso vale a pena também falar o quanto é importante você deixar ele ser quem ele é em casa. Deixar essa autenticidade rolar solta, para que ele consiga ser autêntico fora também. Se ele não for autêntico em casa, se ele precisar ser quem ele não é em casa, ele vai ser quem ele não é lá fora. Então é muito mais fácil de ele ter, digamos assim, os predadores ali ao redor, certo? Então quem são esses amigos? Esses amigos não estão levando ele, não vou dizer que levando para um mau caminho, mas ele está imitando esses amigos e não está fazendo mais lições, não está mais se dedicando como se dedicava antes. Então, esse é o ponto também. Quem ele acompanha nas redes sociais, dá uma stalkeada. Não é stalking, é stalking no bom sentido. Vai olhar quem ele segue nas redes sociais, se ele tem perfil nas redes sociais. Quem são os influencers? Quem que ele admira? Quem que ele admira de ator, de cantor, de influencer? Qualquer celebridade de fora. Quem que ele admira? Quem são essas pessoas? Como é que essas pessoas vivem? Se for influencer é muito mais fácil, porque você pode olhar o perfil do Instagram da pessoa. Aliás, eu tô lá no Instagram também, @pedagogia da vida real. E se você tá gostando do conteúdo, já se inscreva no canal também e e ative o sininho para sempre ficar de olho aí nos vídeos quando eles saem, certo? Ser a primeira pessoa aí a ficar sabendo. Continuando. Então, quem são essas pessoas que estão aí? Então, procure isso também, saber quem são, que às vezes essas pessoas estão influenciando eles negativamente. Então, você precisa conversar com seu filho, conversar com seu filho sem, como posso dizer, sem cobrar. Cobrando, mas não cobrando, né? Você tem que arrumar um meio termo aí entre ser aquele autoritário, ser aquele déspota, ou então ser aquele, como posso dizer, aquela pessoa lá, você tem 40, 50 anos e tá lá se comportando como se tivesse 14. Não, também não precisa ser assim. Ser como se fosse o melhor amigo do seu filho. Não é assim, tá? Então tem vários poréns aí. Então, é isso, gente. É isso. E outra coisa, ajudar sempre que for necessário no estabelecimento da rotina. Tem uma nova atividade na vida dele, você matriculou ele no inglês, por exemplo, e já pode bagunçar tudo. Então, ajude, porque, assim, estabelecimento de rotina é uma coisa muito necessária, que ele precisa saber, não só para a vida escolar, mas para a vida como um todo, principalmente quando se tornar adulto. Então, vai lá, auxilie nesse sentido e esteja sempre aberto. O adolescente tem que te ver, ainda que ele procure fugir, né? Ele precisa te ver sempre como uma rede de apoio, como um porto seguro. Ele não pode te ver como alguém que vai julgar, com alguém que vai apontar o dedo ou que vai fazer alguma coisa assim, certo? Então, é isso que eu queria falar hoje, ok? Bom, lembrando, eu falei do programa After Schooling, eu vou deixar o link aqui, tem um módulo só sobre adolescência, como motivar, estratégias como motivar, projetos que você pode fazer, coisas que ele gosta, tá? Coisas que qualquer adolescente gosta de fazer, para trazer esse adolescente de volta para os estudos e fazê-lo gostar de estudar. E outra coisa também importante que eu gostaria de falar, para terminar, é em relação ao objetivo. Você precisa saber qual é o objetivo da vida dele, sem julgamentos, sem nada. Procure
ter esse, o que ele quer fazer, o que ele quer estudar, no que ele quer trabalhar, no que ele é bom, no que ele não é tão bom, para que você consiga usar isso para motivá-lo. Olha, aquele objetivo lá você vai alcançar se você estudar, se você ler, se você fizer essa tarefa, certo? Claro, sem cobrar em demasia, cobrando, mas ao mesmo tempo sendo acolhedor, uma linguagem muito acolhedora, certo? Então lá no programa de After School tem tudo, inclusive com uma aula bônus com recursos, vários recursos de informática que você pode usar para reforço, para abrir assim, para construir novas habilidades e para tudo, assim, para jogar, para brincar. Então tem para várias ocasiões e pegando várias áreas do conhecimento, certo? Vou deixar o link aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Tchau!